Imagine uma estrela tão grande que faz o Sol parecer uma lâmpada fraca. Estrelas assim, com 20, 30 ou até 50 vezes a massa solar, vivem uma vida curta e extremamente intensa. Elas queimam combustível nuclear como se estivessem sempre prestes a explodir, transformando hidrogênio em hélio e passando a criar elementos mais pesados conforme envelhecem. Mas essa dança energética tem prazo para acabar. Um dia, o combustível interno simplesmente termina e a estrela perde sua força contra a própria gravidade. Sem a pressão das reações nucleares empurrando para fora, a gravidade se torna uma força esmagadora. Ela vence, ela domina, ela puxa tudo para o centro, comprimindo cada átomo como se o universo inteiro estivesse apertando essa estrela com força infinita. Isso é o colapso gravitacional. Durante esse colapso, o núcleo da estrela se comprime de maneira tão extrema que os átomos deixam de existir em sua forma comum. Prótons e elétrons se combinam, formando uma massa quase homogênea. Mas se a estrela for grande o suficiente, nem essa reação é capaz de impedir o destino final. Um colapso tão profundo que cria a singularidade, um ponto onde a densidade se torna infinita e onde todas as leis conhecidas da física deixam de fazer sentido. Ao redor dessa singularidade surge o horizonte de eventos, uma fronteira invisível que define o limite entre o universo e o desconhecido absoluto. Nada que cruza essa linha volta, nenhuma luz, nenhuma informação, nenhum átomo. Mas o nascimento de um buraco negro não é silencioso, não mesmo. Logo após o colapso central, a parte externa da estrela explode com uma força indescritível, criando uma supernova. Por um breve momento, a explosão pode brilhar mais do que toda uma galáxia, com bilhões de estrelas. É uma das maiores demonstrações de poder do universo. No centro dessa tempestade de energia, poeira e destruição, o buraco negro emerge. Surpreendentemente, ele nasce pequeno, não em tamanho físico, mas em volume. Pode ter o tamanho de uma cidade, algo como 20 a 30 quilômetros. Mas dentro dessa pequena região, existe a massa de várias estrelas. É como colocar milhares de mundos dentro de uma caixa minúscula. Essa é a força dos buracos negros: extrema compacidade, extrema densidade e extrema gravidade. Esse é apenas o começo. O universo acabou de ver nascer o objeto mais radical que existe, e a jornada dele está só começando. Nos primeiros milhares de anos de vida de um buraco negro, ele está cercado pelos restos da supernova que o criou. Fragmentos de estrelas destruídas, poeira cósmica, nuvens de gás superaquecido e asteroides que foram lançados ao espaço. Esse material, sob a influência intensa da gravidade, começa a girar ao redor do buraco negro, criando algo belíssimo e mortal: o disco de acreção. Esse disco é uma espiral de matéria girando em velocidades enormes. Cada partícula dentro dele aquece até atingir temperaturas absurdas, frequentemente superiores a milhões de graus. O brilho emitido é tão forte que telescópios na Terra conseguem enxergar buracos negros distantes a bilhões de anos-luz, apenas observando esse disco ao redor. Essa é a fase mais ativa da vida de um buraco negro. Ele come, e come muito, come poeira, come gás, come fragmentos de rochas, come planetas inteiros, e quando tem azar, uma estrela passa perto demais. Quando uma estrela se aproxima muito, a diferença de força entre o lado mais próximo e o mais distante dela se torna tão grande que a estrela é esticada como massa. Esse processo dramático se chama evento de ruptura de maré. A estrela é literalmente rasgada pedaço por pedaço, girando em torno do buraco negro antes de ser engolida. Enquanto isso, as fusões cósmicas também entram na jogada. Em algumas regiões do universo, dois buracos negros podem se aproximar e começar a orbitar um ao outro. Eles giram, se aproximam, liberam energia na forma de ondas gravitacionais e,
Eventualmente se chocam. O impacto libera uma tremenda onda de energia que atravessa o espaço-tempo até ser detectada aqui na Terra por instrumentos como o LIGO, o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ou Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser. Cada fusão aumenta ainda mais a massa do buraco negro. Ele cresce como um predador que nunca para de comer. Ao longo de milhões e bilhões de anos, esse processo se repete inúmeras vezes. A cada nova fusão, a cada nova estrela destruída, a cada novo disco de acreção devorado, o buraco negro fica maior, mais denso e mais influente. Ele não é apenas um objeto solitário, ele se torna uma força dominante no espaço ao redor. E isso o coloca no caminho para o próximo estágio de sua evolução, o de buraco negro supermassivo. Em algum momento de sua vida, um buraco negro pode atingir dimensões verdadeiramente colossais. É assim que surgem os buracos negros supermassivos, localizados no centro das galáxias. Eles são simplesmente enormes, enquanto um buraco negro estelar pode ter algumas dezenas de quilômetros de diâmetro. Um supermassivo pode ser maior que todo o nosso sistema solar. A massa deles é o que realmente impressiona. Eles podem conter milhões, ou literalmente bilhões de vezes a massa do Sol. A Via Láctea, a nossa galáxia, tem um supermassivo no centro chamado Sagitário A, com cerca de 4 milhões de massas solares, e mesmo ele é considerado pequeno quando comparado aos maiores monstros já descobertos. Os buracos negros supermassivos desempenham um papel essencial na vida das galáxias. Eles controlam a rotação e a movimentação de estrelas próximas, influenciam o comportamento do gás interestelar e até regulam o nascimento de novas estrelas. Eles são como motores cósmicos gigantes e silenciosos. Mas quando estão ativos, deixam de ser silenciosos. Quando recebem grandes quantidades de matéria, seus discos de acreção ficam enormes e brilhantes. Eles podem produzir jatos de energia gigantescos que atravessam galáxias inteiras. Quando esses jatos e discos ficam tão intensos que ofuscam galáxias inteiras, o buraco negro se torna um quasar, o objeto mais brilhante conhecido no universo. Alguns quasares são tão poderosos que conseguem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. Eles iluminam o cosmos como faróis cósmicos, marcando a presença de buracos negros muito ativos em regiões distantes e antigas do universo. Os supermassivos moldam o destino das galáxias. A forma como uma galáxia se organiza e evolui está profundamente ligada ao comportamento do buraco negro central. E, ao longo de bilhões de anos, essa relação se modifica, se equilibra e se estabiliza. Eventualmente, o gás disponível ao redor se esgota. O buraco negro não tem mais discos de acreção, não produz jatos, não engole estrelas em grande quantidade. Ele entra em um estado de adormecimento. Ainda é absurdamente poderoso, mas fica praticamente invisível, escondido no coração da galáxia que ajudou a moldar. E assim, depois de bilhões de anos de atividade intensa, começa o estágio final, a morte mais lenta do universo. Mesmo um buraco negro adormecido não é eterno. Essa é a parte mais surpreendente de sua história. O físico Stephen Hawking propôs que buracos negros perdem energia com o tempo através de um processo chamado radiação Hawking. Para entender isso, precisamos olhar para o vácuo, que na física quântica não é vazio. Partículas e antipartículas surgem espontaneamente, existindo por um breve momento, antes de se aniquilarem. Normalmente isso não tem nenhum efeito observável, mas perto do horizonte de eventos de um buraco negro, esse fenômeno se comporta de forma diferente. Se uma partícula dissipar cair no buraco negro e a outra escapar, o buraco negro perde uma pequena quantidade de energia. Como energia e massa são equivalentes, ele perde massa também.
Esse é o processo de evaporação do buraco negro. Nesse estágio, ele não está mais crescendo, está diminuindo, pouco a pouco, mas tão lentamente que o tempo necessário para um buraco negro do tamanho do Sol evaporar é quase incompreensível. Seriam necessários cerca de 100 bilhões e 67 anos. Isso é um número tão grande que a idade atual do universo não chega nem perto disso. À medida que o buraco negro perde massa, ele fica mais quente e mais rápido em sua evaporação. Pequenos buracos negros evaporam mais rapidamente que grandes, e todo o processo acelera no final. No instante final de sua existência, o buraco negro se torna extremamente pequeno e extremamente quente. Toda a energia restante é liberada em um único clarão, uma explosão rápida e intensa, e então ele desaparece. Não sobra buraco negro, não sobra singularidade, não sobra horizonte de eventos. Toda sua existência termina de uma vez. E assim termina a vida de um dos objetos mais incríveis e extremos do universo. Ele nasce do colapso de uma estrela gigante, cresce devorando matéria e se fundindo com outros buracos negros, molda galáxias inteiras como supermassivos, adormece quando o combustível acaba e finalmente desaparece na evaporação lenta, causada por fenômenos quânticos. É um ciclo tão grandioso quanto o próprio universo. Se você gostou dessa jornada e quer continuar explorando os mistérios do cosmos, se inscreva no canal Tudo Sobre. Ainda temos muito para descobrir juntos.